Estamos de volta, seu Renato! Pois é, Brasil, sobrou eu pra gravar, né? Você, sabe por quê? A gente vai entrar com o programa hoje, um programa que foi ao vivo, gravado ao vivo e editado por esse cara que tá conversando comigo aqui. Por esse que vos fala. Pra vocês que acompanham o podcast Glocal toda terça-feira, a gente vai colocar o segundo encontro que a gente teve lá na ZL, lá no Teatro Gamaro. Foi um encontro maravilhoso, foi uma série, uma temporada chamada Apocalipse, e a gente abordou 3 apocalipses possíveis, né, Renato? Sim, sim. E o de hoje qual que é? Hoje é natureza. A gente já postou o apocalipse zumbi, não é zumbi não. Alienígena, né? Agora hoje vai ser natureza e vai ficar faltando para daqui a algumas semanas a gente posta o apocalipse humano, né? Que os homens também vão destruir. Mas hoje a gente vai abordar o apocalipse vindo da própria natureza, do planeta Terra. Porque, aliás, isso é uma coisa que eu tenho desconfiado, Renato. Eu não sei quanto tempo o planeta Terra aguenta a gente aqui, cara. Isso, inclusive o Matheus fala bastante disso, assim, né? De se a gente continuar nessa toada aqui, eu acho que em 2050 a coisa já começa a ficar bem feia. Eu acho que nossos filhos não vão desfrutar do que a gente desfrutou desse planeta. Mas assim, Matheus Pontes Nogueira, cara, é um cientista, né? Um biólogo formado na USP. Olha que bacana. E como é que funciona? Deixa eu explicar pra você que nunca conseguiu ir numa Glocal, que tá vacilando, deveria ter ido. Mas tem gente de outros estados, né? A gente se reúne no teatro, lá tem muita música, arte, poesia, cena, e de repente uma pessoa vai e tem mais ou menos uns 15 a 20 minutos para expor o tema, né? E o Matheus foi convidado para fazer isso. E depois vem uma pessoa para aterrizar no tema da fé cristã, que é o Gustavo da Hora, que é formado em comunicação e é pastor também e caminha com a gente há anos aí. Gustavo da Hora já é figurinha aqui no podcast, já participou de vários com a gente, e ele vai fazer na segunda parte do podcast essa ponte aí de conexão com o evangelho, com o que Jesus pode trazer de resposta a esse apocalipse, né? E ó, eu que já editei aqui, o negócio tá bem interessante, viu? Espero que vocês gostem. Eu só queria deixar um recado, vai ter uma temporada longa agora no Teatro Vira da Lata, o teatro que consagrou a Glocal aí nos últimos 3 anos. Junho, julho e agosto, às terças-feiras. Reservem as suas terças-feiras, que vai ser muito legal. Os próximos podcasts a gente anuncia os temas dessa série, né? Dessa temporada nova, tá exatamente. Bom? Um bom podcast pra vocês, galera. Falou! Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Glocal Podcast. Boa noite, gente. Tudo bem? Antes de tudo, de iniciar a nossa conversa, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando aqui com vocês hoje. É um prazer enorme estar aqui com vocês, falando de um assunto tão interessante. E agradecer também a presença de vocês aqui nessa noite. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Matheus, eu tenho 21 anos de idade, sou bacharel em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Paulo e atualmente faço parte do programa de mestrado da Universidade Federal do ABC, no programa de Evolução e Diversidade deles. E eu fui chamado aqui hoje para falar de vocês exatamente sobre o apocalipse da natureza, né? Que é um assunto tão interessante que a gente sempre vê em todos os lugares, como o Silas falou, né? A gente tem 15 filmes por ano falando sobre apocalipse, né? E alguns apocalipses alienígenas, a gente tem apocalipse do nosso mesmo, a gente jogando bombas em nós mesmos, né? Documentários. Mas hoje eu vou falar um pouquinho sobre a parte natural da coisa. Quem aqui já jogou The Last of Us? Um dos meus jogos preferidos. E nele a gente tem um que é natural, né? Se você pega, é um cenário pós-apocalíptico causado por um fungo, né? O fungo transforma as pessoas em zumbis, né? O Silas falou que não pode falar de zumbi, mas é interessante a gente notar que é um apocalipse natural. E uma curiosidade, esse fungo existe. É um fungo do gênero Cordyceps.
Se vocês pesquisarem depois, vocês vão ver que ele existe. Só que no jogo ele foi mutado, claro, mas olha só que coisa, né? Pode acontecer um The Last of Us. Ou então, como que a gente poderia ter um apocalipse natural, né? A gente pega Interstellar também, outro exemplo, que eles vão buscar ajuda nas estrelas, né? Que as pragas comeram toda a nossa agricultura. Então, como que a natureza pode se tornar um apocalipse, né? Fazer um apocalipse. E é disso que eu quero falar com vocês hoje. Porque se a gente pega a história da nossa Terra, nos últimos 550 milhões de anos, né? Que é uma faixa de tempo em que a vida se diversificou, a vida multicelular principalmente se diversificou muito. E a gente tende a estudar esse período mais do que os outros períodos atrás, né? A gente vê que a vida passou pelo menos 5 vezes de raspão da morte na Terra. Passou raspando de uma extinção, de ser extinta totalmente da face da Terra. Que você já deve ter ouvido falar das Big Five, né? Das 5 grandes extinções em massa, né? Eu quero deixar claro antes que extinção não necessariamente quer dizer uma extinção em massa, né? Ela pode simplesmente ser um processo que vai colocar as espécies, disponibilizar as espécies no planeta. A distribuição geográfica das espécies, né? Onde uma espécie vai estar ou não. Mas a gente está falando de extinção em massa, né? E o que caracteriza uma extinção em massa? O que separa uma extinção da outra? Para ser uma extinção em massa, pelo menos 70% de todas as espécies existentes naquele período devem vir à extinção em um curto período de tempo. Se a gente parar para pensar, hoje a gente tem aproximadamente 2 milhões de espécies conhecidas, e a gente estima que tem 10 milhões de espécies no mundo. Pensa 1.800 espécies morrendo como um estralar de dedos do Thanos, simplesmente desaparecendo. Claro que é uma escala de tempo um pouco grande para a gente comparar com um estralar de dedos do Thanos, mas vale a comparação. Eu quero só comentar rapidamente de 2 delas. A primeira, que é a maior de todas, que é conhecida como a extinção do Permiano-Triássico. Não se importa com os nomes são de períodos geológicos do nosso planeta. Aconteceu há 250 milhões de anos atrás. E ela é a mais conhecida, uma das mais conhecidas, porque ela simplesmente acabou com 90% de todas as espécies existentes do planeta. Pensa, todas as espécies que existiam em um determinado momento na Terra deixaram de existir. E a gente consegue medir isso a partir de registros fósseis. A gente consegue medir a temperatura da Terra há milhões e milhões de anos atrás, quantidade de gases de efeito estufa que existia na Terra. Então é interessante a gente pensar nisso, que ela foi tão poderosa que ela ficou conhecida como The Great Dying, ou em português, A Grande Agonia. Olha só, é o nome de um filme de apocalipse, né? Assim, tem algum produtor aqui, pode ficar à vontade utilizar esse nome, porque é um apocalipse de fato. Foi um apocalipse onde a vida quase deixou de existir no planeta. E a outra, vamos comentar rapidamente, que é a mais conhecida por todos nós crescemos assistindo Jurassic Park. E uma das extinções levou ao fim justamente nossos queridos dinossauros, né? E uma coisa interessante de se falar é que a morte dos dinossauros que existiam na Terra provavelmente proporcionou a existência dos mamíferos, a diversificação dos mamíferos. Porque abriu espaço para antes os poucos mamíferos que existiam há 65 milhões de anos atrás não conseguiam se diversificar por causa dos grandes carnívoros, dos grandes predadores. E abriu espaço. Então é interessante pensar que uma extinção também pode ser o começo de alguma coisa nova. Mas eu disse tudo isso para levantar o questionamento com vocês. Questionamento muito importante. Como que a natureza poderia nos extinguir? Como que a natureza poderia se tornar o nosso apocalipse? A nossa apocalipse poderia ser causado por causa de movimentação de placas tectônicas, né? A gente conhece o Japão por ser um lugar com muito terremoto, com muito maremoto, porque eles estão bem no limite de placas tectônicas, né? E a movimentação delas, quando elas chocam uma com as outras, geram esses abalos sísmicos. E será que isso poderia ser o nosso fim, o nosso apocalipse? Ou que tal com o Sol? O Sol, às vezes, de vez em quando, ela dá louca, ele dá uns bursts assim, parece uns Hadouken, de fato.
para todas as direções possíveis do planeta. E é interessante notar aqui que em 2014, em 23 de julho de 2014, a NASA relatou que um desses bursts de energia super quentes atingiu diretamente a órbita da Terra. Só que a nossa sorte é que a gente estava do outro lado da órbita da Terra. A gente estava do outro lado do Sol. Se esse burst tivesse acontecido 150 dias antes ou 150 dias depois, imagina o que poderia ter acontecido com a gente. O apocalipse. Comunicações seriam desligadas, comunicações militares. Os astronautas que estão em órbita provavelmente teriam morrido queimados. Todos eles. Será que um impacto de meteoros? Como aconteceu em 1908, na Sibéria, que um cometa atingiu uma parte de floresta da Sibéria. E não tinha nenhuma civilização próxima, mas relatos de pessoas a 65 quilômetros de distância falaram que vidros se quebraram com o impacto do cometa aqui na Terra, que gerou uma energia 108 vezes maior do que a bomba de Hiroshima. Se a gente colocasse esse cometa indo em direção a Nova York, ao centro de Nova York, a gente estaria falando de 7 milhões de pessoas morrendo instantaneamente. Só que a gente teve sorte que esse cometa acertou uma área que não tinha civilização nenhuma. Será que a gente morreria seria o nosso apocalipse por causa dos furacões, ciclones, né? A gente está vendo o desespero de Moçambique com a passagem do ciclone Idai, mais de 400 mortes, milhares de desaparecidos. Eles estão vivendo o apocalipse deles. Como será que a natureza pode acabar com a gente aqui na Terra? Bom, eu falei das 5 grandes extinções e falei que o que caracteriza uma extinção em massa é que pelo menos 70% das espécies de um determinado momento devem morrer, devem deixar de existir. E alguns estudiosos falam hoje em dia que a gente está chegando muito próximo de uma 6ª extinção em massa. Porque se a gente pega dados de taxas de extinção, gases de efeito estufa na nossa atmosfera, e a gente compara com dados de 65 milhões de anos atrás, que foi a época que os dinossauros foram extintos, em menos de 2 séculos, se a gente continuar liberando gases de efeito estufa do jeito que a gente está liberando, a gente vai se comparar à quantidade de gases de efeito estufa dessa época, da época que os dinossauros foram extintos, em menos de 2 séculos. Eu faço parte de um laboratório de evolução e diversidade da UFABC. E eu tenho colaboradores que trabalham com um negócio chamado de modelagem e distribuição de espécies. Que você consegue pegar pontos de distribuição, onde que a espécie está distribuída no planeta, pegar dados climáticos daquele lugar e prever para o futuro, jogar para o futuro e fazer uma predição do futuro da distribuição dessas espécies. E eu trabalho com serpentes e anfíbios, principalmente com sapos, mas a gente tem colaboradores de outros laboratórios que trabalham com aves, com mamíferos, e todos, sem exceção, pelo menos do que eu vi, vão ter a distribuição diminuída se a gente continuar liberando a mesma quantidade que a gente libera de gases de efeito estufa, CO2, metano, em 2050. A gente está falando de décadas, a gente não está falando de milênios, de milhares de anos, a gente está falando de décadas. E diminuída muito. Mas qual que é a causa dessa 6ª extinção? O que está acontecendo? A causa é todos vocês que estão aqui. Eu, me incluso, as pessoas que estão nos bastidores. Nós, humanos, estamos causando essas mudanças climáticas. Nós potencializamos, melhor dizer, essas mudanças climáticas. Talvez a Terra se esquentasse daqui a alguns milhares de anos, porque a gente está vivendo, de fato, em um período interglacial, que a tendência é aumentar a temperatura, de fato. Mas a gente está vendo que a gente está potencializando isso de uma forma muito grande, muito preocupante. E isso é desesperador. A gente está mudando tanto o planeta à nossa volta, que alguns pesquisadores estão querendo mudar o nome do período que a gente vive, de Holoceno para Antropoceno. Porque a gente vai deixar uma marca tão visível no registro geológico, que se populações futuras, daqui milhões de anos na frente, olharem para a geologia do planeta Terra, eles vão ver essa marca. E eles vão ver que a gente destruiu o planeta nessa época. Porque eles vão ver uma faixa vazia. Isso é muito importante, gente.
A gente está falando de planos de conservação de espécies loucamente, dentro e fora, porque a gente precisa de fato conservar as nossas espécies. A gente precisa de planos de sustentabilidade, porque a gente precisa de fato de planos de sustentabilidade. Quando a gente pesquisa essas coisas, a gente consegue ver de fato o que está acontecendo no nosso planeta. Eu quero concluir falando citando o filme Mãe, né? Que é um filme muito interessante. Mesmo que no início, quando as pessoas chegam na casa, a mãe natureza não recebe muito bem, tudo mais, mas ela trata a gente como hóspede, né? Ela dá água pra gente, ela trata a gente bem. Mas quanto mais e mais pessoas vai chegando, né? Mais a casa vai sendo destruída. Até quando a gente vai destruir essa casa? Até quando a gente vai pichar as paredes, quebrar encanamento da casa? Até quando a natureza espanar? E eu quero terminar falando uma frase que grandes extinções podem ser legais e serem estudadas. Conhecer os grupos extintos, motivos, consequências, tudo isso é muito importante. Porém, é sempre bom pensar que o próximo alvo da natureza pode ser você. Talvez não consigamos escapar de catástrofes naturais, como raios gamas, supernovas, vulcanismo, impacto de meteoros. Mas ainda conseguimos proteger e preservar a natureza, para que nós não sejamos as causas do nosso próprio apocalipse. Essa ideia de natureza, como que é a sua relação com a ideia de natureza ou com a própria natureza, né? Tem muitas coisas diferentes. Vou contar um caso de quando eu era criança. Um dos primeiros contatos que eu tive com a ideia de natureza, e foi um tanto inusitado. O meu pai é um daqueles caras que tem amigos inusitados também. E um desses amigos do meu pai, ele era especialista em sobrevivência na selva. Tinha feito muitos cursos em exércitos de vários países e ele era um especialista nisso. E ele dava cursos disso. E eu era pequeno, eu ia com meu pai nesses cursos e achava um barato. A gente ia para a floresta e não era nada muito pesado, tá, gente? Mas era interessante ter informações dali e ele ensinava a gente várias coisas. E numa situação de floresta, diferente da cidade, a gente está muito exposto a tudo, a natureza na sua forma mais crua, né? E ele falou uma frase que mexeu comigo. Eu, criança, guardei aquilo ali. Ele disse assim, é muito interessante porque Deus perdoa sempre. O ser humano, às vezes. A natureza, jamais. Isso mexeu comigo, porque geralmente a gente tem essa ideia de natureza como algo mais harmônico, né? mais bonito, mais acolhedor, né? Mais bucólico. Aquela coisa do cenário onde tem uma natureza preservada. Mas aí isso me chamou a atenção e eu lembro que eu perguntei para ele, mas como assim? Me explica isso. E foi muito interessante porque aí ele mostrou, quer dizer, você está amarrando uma corda para subir uma montanha, a natureza não vai perdoar. Ah, mas eu não dei o nó direito, eu esqueci Falou, a natureza não perdoa. Né? E eu achei isso muito interessante e levei isso. Então, como é que é isso, a relação sua com a natureza? Assim, a natureza para você é hostil? Você é daqueles que, quando está num lugar que tem muito mosquito, né? Quando você está num lugar que não tem energia elétrica. A gente em São Paulo vive uma bolha, em certo sentido. Estou falando de São Paulo, mas é qualquer grande cidade ou média cidade. A gente é isolado dos efeitos de muita coisa que acontece na natureza. Aparentemente, a gente não depende do clima, se está chovendo ou não. A gente só acha ruim, porque é ruim, tem que levar guarda-chuva. Como se a nossa alimentação que chega no mercado não dependesse daquilo, né? Qual é a sua relação assim com a natureza? E eu queria colocar aqui 2 pontos, 2 formas de se relacionar com a natureza, a princípio. Como foi citado aqui até por muitas pessoas, a natureza às vezes é vista como uma mãe. A mãe natureza. Quase uma personificação. O filme citado trabalha um pouco disso. Né?
Então, como é que é esse comportamento de mãe? É algo que está sempre provendo, está sempre acolhendo, está sempre dando um ambiente de proteção. Algumas culturas, inclusive, tinham essa ideia de uma divindade, né? Os gregos chamavam de Gaia, né? A terra como um espírito personificado de uma divindade. E realmente a natureza tem tantas coisas fascinantes e a gente é tão suprido por ela em várias coisas que se assemelha mesmo a uma mãe natureza. Eu acho que talvez essa não seja uma imagem mais apropriada. Mas eu queria falar de outra imagem. Uma outra imagem que muitos, inclusive, às vezes, em nome de uma leitura equivocada bíblica, trouxeram para a natureza. E pega um texto fora de contexto e vai dizer, está escrito aqui no Gênesis: domine o ser humano sobre os peixes, domine sobre tudo que há sobre a terra, todo tipo de animal. E aí é uma outra imagem. Em vez da mãe, é a imagem da escrava. Como isso é complicado e como isso acompanhou a humanidade em boa parte da sua dita evolução, da sua dita modelos de civilização, né? Nos tornando algo mais importante do que éramos, quando éramos simplesmente pessoas que viviam da natureza. Não, agora a gente controla a natureza, olha só. E aí ainda usa um versículo para dizer, está dizendo que a gente domina, a gente controla a natureza. Será que depois dessa fala a gente consegue perceber qual controle a gente tem sobre a natureza, né? Mas aí o ser humano tinha isso, uma escrava. Então ela está aqui para me servir. É a escrava do progresso, é a escrava do meu desejo. Eu quero construir aqui nesse lugar bonito, então a especulação imobiliária vai ser favorável, então isso aqui é um bom lugar para construir, e a gente vai fazer as mais variadas intervenções, e não importa a consequência delas, seja na fauna, na flora, no fluxo de um rio, né? No curso de um rio, a gente altera isso conforme a necessidade. A escrava está aqui, tem um rio passando, logo ele deve levar os meus dejetos. Seja isso sistematizado por meio de um sistema de esgoto de uma cidade, né? Vai levar aqui os restos. E realmente, quando você tem uma determinada proporção, a natureza consegue dar conta daquilo, mas num aglomerado humano como que a gente vive, né? Como é que os rios não transbordariam? Como que não teria efeito o lugar onde desaguam esses rios? A natureza foi vista como escrava numa desculpa pseudo-cristã ou pseudo-bíblica. E o que eu queria dizer para vocês aqui é que eu acredito que a visão da Escritura é um pouco diferente. A visão da Escritura não é a visão nem de uma mãe natureza, embora a gente seja muito favorecido pelo que a natureza produz, e também não é a escrava que muitos pintaram. A natureza é uma filha de Deus. Olha que interessante. Talvez você não ficar muito preso nessa personificação, mas uma filha de Deus, no sentido de que ela foi criada e Deus responsabilizou um irmão dela para cuidar dela. E aí aquele mesmo texto de Gênesis, se a gente for entender, quando fala domine, qual que era o modelo de domínio que você tinha? Era o domínio de Deus, um pai. O domínio aí depende muito da imagem de pai que a gente traz. Se é um pai que explora, parece que o ser humano, quando perde esse referencial divino, só pensa em si mesmo. E aí ele vai usar a natureza como escrava, vai explorar. Mas o modelo era um modelo divino. Seja feito a nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança. E aí sim, domine ele. Semelhança de Deus, o domínio era para ser feito à semelhança de Deus. E Deus não é um pai como esse que explora. É um pai que cuida, é um pai que zela. E aí o ser humano, com todas as suas potencialidades, tanto no campo do que viria a se tornar a ciência,
quanto na capacidade de perceber as coisas e catalogá-las. O exemplo citado ali em Gênesis é essa, né? Foi citado na poesia também. O ser humano que dá nome às coisas. O ser humano é capaz de perceber diferenças e classificar espécies diferentes. Dizer, não, veja bem, essa aqui não é a mesma, essa tem uma coisa diferente aqui, ó. É uma nova espécie. Tem características parecidas, mas é uma nova espécie. O ser humano com todo esse potencial, a princípio, que foi o que foi delegado a ele, a mim e a você, como cuidador dessa nossa irmã. Então somos filhos também, mas não somos os únicos filhos. Deus, o Criador, ele tem a sua criação, ele se revela por meio da criação dele. E é muito interessante que é muito mais do que só o planeta. Se você, na semana passada, a gente falou sobre o universo. E essa capacidade que o ser humano tem de observar o universo e entender as coisas, imagina isso. Se não fosse só a gente olhar para o nosso umbigo, ou pensar em avanço, ou na gente mesmo. A natureza, então, ela é uma irmã nossa, ao qual foi nos dado a responsabilidade. Então o domínio é um domínio de ser responsável por, é o domínio de quem cuida. E aí a gente vive todos esses dados que a gente viu aqui, toda essa destruição causada pelos seres humanos. Não precisa ser uma destruição maldosa só, isso é interessante. Basta ser uma destruição omissa. Fala, eu não estou sendo acusado aqui nessa noite, né? O texto do teatro brincou com isso. Eu estou sendo acusado, mas eu não tenho nada contra a natureza. Muito pelo contrário, eu gosto, acho legal. Mas no mínimo, de alguma forma, a gente modela também por aquilo que a gente deixa de fazer. Né? E aí, eu não acredito que exista uma vingança de Gaia. Eu não acredito que existe essa ideia de que a natureza está nervosa agora e ela vai expelir o ser humano. A natureza, pelo que a gente viu, em outros momentos já foi hostil. A natureza ela é uma realidade que é muito além do nosso controle, mas a gente pode cooperar com ela. E o que eu queria trazer nessa noite era, diante desse papel, então, por que a natureza tem se agoniado com a nossa presença? E qual é uma perspectiva de esperança? Eu quero trazer para você uma perspectiva de esperança nessa noite. Algo que vai nos inspirar. Tanto para nos relacionarmos de forma diferente com a natureza, quanto uma perspectiva daquilo que está muito além da nossa força. É necessário, a força da natureza é muito grande, é necessário uma força maior para intervir nessa situação toda, como a gente viu. Então eu queria ler para vocês um texto que mexe muito comigo. Está em Romanos, no capítulo 8. Olha só que legal. Pois o universo se tornou fútil, inútil ou passageiro, né? Não pela sua própria vontade, mas porque Deus quis que fosse assim. Porém existe essa esperança. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Pois sabemos que até agora o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. E não somente o universo, mas nós aqui, seres humanos que vivemos aqui, que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos filhos e nos liberte completamente, inclusive de nós mesmos. A perspectiva bíblica é sim de um novo céu e de uma nova terra. A mensagem de Jesus é uma mensagem de redenção. E a gente está falando de Apocalipse, onde parece que o final é uma destruição, quando na verdade a Nova Jerusalém desce do céu. E o povo está discutindo aqui geograficamente de Jerusalém, aqui, ali, capital ou não. Uma coisa maluca. Quanto que a própria perspectiva bíblica é de uma nova Jerusalém que desce do céu. É isso, é uma central, é uma coisa importante para o ser humano,
Mais do que histórico e geograficamente, não, é uma nova perspectiva de uma nova criação. Onde Deus intervém e os seres humanos, e a própria natureza, e a própria criação, o próprio universo, o texto diz, é livrado de si mesmo. Os efeitos danosos que o ser humano causa quando é egoísta. Essa é uma mensagem. A mensagem é uma mensagem de esperança porque ela redime, ela cura, ela traz a ressurreição. Vocês tentam imaginar algo que me fascina demais, como é que seria uma natureza, já que ela é tão bonita, as cores, as coisas, como seria uma natureza redimida? Uma natureza livre dessa... O texto fala, né, da futilidade do universo. É como se tudo que a gente visse fosse só uma parcela, ainda não é um universo desenvolvido no seu máximo. Tudo que a gente olhasse na natureza é só uma parcela. Isso ainda pode ser desenvolvido e se tornar muito belo por aquele que criou todas essas coisas e que vem para redimir. E a mensagem que eu queria deixar para você hoje é que é assim, não só com a natureza, um novo céu, uma nova terra, um universo redimido, mas isso também é realidade para a nossa vida, para a minha vida e para a sua. Será que você estava numa contagem regressiva? E muitas vezes os cristãos fizeram isso durante o tempo. Acaba logo o mundo. Quando na verdade a gente confunde, a oração de Jesus é muito mais que venha o teu reino e que seja feita a sua vontade, tanto na terra, da mesma forma como ela é feita no céu. E essa nova cidade desce do céu, não mais predadora, mas agora organizada, agora desenvolvendo o potencial máximo dela. Assim a minha vida e a sua. Enquanto essa realidade ainda não desce do céu, somos embaixadores dela. Você consegue viver de um jeito diferente a partir do momento em que o Espírito Santo muda coisas lá no fundo, lá no mais profundo do nosso ser. E aí a gente passa e deixa de ser alguém que está atrapalhando a história para alguém que usufrui da plenitude da história. Começando agora, não completamente, como sinais, mas um dia isso se completando. E é por isso que eu e você, como pessoas que têm essa consciência, podemos viver diferente, tratar o planeta onde a gente vive de forma diferente. Podcast.